Bom dia, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos aí todos. Hoje é dia 10 já? 10 de abril de 2023, sejam todos aí muito bem-vindos. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu casamento, Deus abençoe a tua esposa, Deus abençoe o teu marido, Deus abençoe os teus filhos, Deus abençoe os teus pais, os teus avós, os teus bisos. Deus abençoe teu genro, a tua nora. Deus abençoe teu sogro, a tua sogra, teu sobrinho, a tua sobrinha. Deus abençoe teu vizinho da frente, da retaguarda, teu vizinho da direita, da esquerda. Deus abençoe o teu trabalho, Deus abençoe tudo que você faz, tudo que você tem. Deus abençoe o teu cachorrinho, o teu gatinho, os teus bichinhos, tá bom? Hoje é segunda-feira, o pastor daqui com a camisa do Fluminense, hoje, né, o tricolor. Esse final de semana foi uma semana legal, né? De futebol aí foi legal. O Furacão foi campeão no Paraná, o Fluminense, né, no Rio... O Palmeiras em São Paulo. Nós vamos caminhando aí, né? Que o time foi campeão esse final de semana ou perdeu? Como é que foi? Eu comecei a semana bem. A minha foi ótima aí, né? Minha foi ótima aí. A camisa é homenagem. Eu não torço pro Fluminense, você sabe, né? Nem pro Flamengo, não. Mas é homenagem aí, como eu tenho, né? Os irmãos sempre mandam esses presentes para mim. Eu tenho uma camisa de cada time do Brasil, né? De cada time do Brasil. Quer dizer, quase todos, né? Eu tenho alguns que eu não tenho ainda. Mas os que eu tenho, sempre que esse time ganha, eu uso uma homenagem às minhas ovelhinhas que me mandaram a camisa, né? Entendeu? Então... O meu time é o Furacão e o Palmeiras, né? Mas eu não me importo, eu uso camisa de todos os times, né? Para mostrar para você que esse negócio de futebol não briga por causa de futebol, nada disso, porque é só pra gente dar risada o futebol, né? Só isso. Né, Ricardo? Só isso. Então é só uma homenagem aí. É só uma homenagem aí pra galera do Fluminense, do Flu, né? Que bom, fico feliz de ver o time do Fluminense voltando aí, né? Depois de um longo período aí. O Criciúma também foi campeão em Santa Catarina, legal, né? O Grêmio no Rio Grande do Sul, legal, né? Eu não tenho Van Lume do esporte, eu não tenho, né? Então, dos que eu tenho, sempre que o time ganha, eu uso campeão e tal, eu sempre estou usando aqui para dar uma alegrada aí no dia dos meus irmãozinhos, né? Que ficam felizes aí de ver o pastor usando a camisa do time deles, né? Ontem eu passei o dia andando de camisa do Palmeiras. Ontem de manhã, quando eu acordei domingo, eu fui caminhar na praia e eu já fui com a minha camisa do Palmeiras, né? Eu já é profeta, né, irmão? Já sabia que ia dar, né? E tá bom, né? Vamos caminhando aí. Ontem também a gente colocou o vídeo aí para rodar, o vídeo da viagem que a gente fez final de semana, né? O vídeo da viagem que a gente fez no final de semana. Se você não viu ainda, né? Não dá pra pôr o vídeo no TikTok ainda, né, Chay? Ainda não? Pra postar vídeo? Sim, dá. Dá? Eu vou pedir pro Thiago postar aqui já no canal do TikTok. Depois eu acho que a Aldrin não postou, né? Não sei. Eu acho que não. Eu vou ver com a Aldrin depois se ela posta aqui no canal do TikTok pra vocês o vídeo da viagem do final de semana. Tá? Tá bom? Pode deixar aí que nós vamos... Eu não entendi o que você escreveu aí sobre fake news, não entendi isso assim. Não entendi o que você falou. Tá, não entendi, mas tá bom. E tem gente que fala, a gente não vai falar sobre política agora, tá? Nós vamos falar sobre a Bíblia. Mas tem gente que fala aí que o pastor fica falando fake news quando fala sobre o Lula, né? Que o Lula morreu. Cara, o Lula morreu, irmão. Já falei pra você. O Lula morreu. Aliás, de tarde eu vou mostrar uma foto pra você. Que alguém tirou uma foto. Ele foi fazer uma viagem, acho que é no Maranhão, né? Por causa do excesso de chuva. E alguém tirou uma foto descosta, o buraco no pescoço dele. Eu vou mostrar pra vocês depois no desdobramento. A foto da máscara que do cara tá usando, né? Não sei, a gente não sabe quem que é o cara, né?
Eu vou mostrar a foto, mais uma. Eu vou mostrar pra vocês depois, né? Tem gente que não acredita, né? Fazer o quê, né? E tem gente que é idiota, né? Uns não acreditam e outros são idiotas, né? Eu não sei qual deles você é, mas tá bom, né? Vamos caminhar aí. Então a gente foi fazer essa viagem muito legal aí, né? Foi muito legal. A gente sorriu bastante, chorou bastante, né? Que foi uma viagem muito emocionante, né? E eu quero ler um texto aqui para você, depois eu vou tratar sobre isso. Se você puder abrir tua Bíblia no Evangelho de João junto comigo, por favor. Né? Se você puder fazer o favor, abrir a tua Bíblia no Evangelho de João 6. João 6,53. Tá? João 6,53. E depois a gente vai falar... Eu não sei isso aí, Alceli Bastos. Você que tá falando, eu não sei. Mário Ramiro, você deve comprar uma Bíblia Almeida corrigida e revisada. Você pode comprar qualquer uma, desde que o texto seja Almeida corrigido e revisado, tá? Irmã Ingrid, bom dia. Irmã Rocher, Los Rocher, Batista 52, Cláudia Nutri, Jaquinha, SRGL, Muriel Tavares, Didi Pel, Aela Sutil, quem mais tá aí? A Lena 55, a Lia Miranda, bom dia. Olha, Lia Miranda, eu acho que não. Não, eu acho que não. Eu acho que é viagem isso aí. Eu acho, né? É viagem isso aí. Não, acho que não. Eu não acredito nisso aí, Lia. Não acredito nisso aí, tá? Muito legal, sabe? Ontem foi muito legal. Foi muito legal. Sábado foi um dia bacana, né? E foram vocês que contribuíram, né? Eu falei para vocês aí, né? Todas as ofertas que os irmãos mandaram, específica, para nossa igreja, e mandaram uma mensagem no WhatsApp dizendo: pastor, eu estou mandando uma oferta de tal valor para o senhor ajudar aqueles missionários. Então eu tirei esse dinheiro, né, esse valor certinho, e comprei tudo em coisas e levei para eles, né? E também dei um pouco de grana para eles. A gente não mostrou no vídeo e tal, mas enfim, né, a gente ajudou aí uma série de coisas, né? E vamos ajudar mais, né? Foi só o princípio aí, entendeu? Aí depois vamos ter outros vídeos, tá? Vamos ter outros vídeos depois aí, tá bom? Outros vídeos. Não esqueçam que dia 29, hoje já é dia 10. Faltam 19 dias para o batismo, tá? 19 dias para o batismo em Curitiba, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu, você pode se inscrever aí na nossa página, tá? Procurem o link, os irmãos estão postando o link aí, tá? Magdalígia Bicalho, veja bem, eu não vou querer entrar na sua igreja. Se você está em determinada igreja, você tem que obedecer seu pastor. Agora, o dízimo não é obrigatório. E não é pecado não dar o dízimo. Não é um pecado. A Bíblia não diz isso. Jesus disse que você deveria ser dizimista, não que você é obrigado. Ok? Dízimo é uma relação de amor com Deus. Você dá ou não. Né? Agora, você pense bem, você vai na igreja, se congrega na igreja, se usa o banheiro, se usa o papel higiênico, se usa o ar-condicionado, você usa a luz, você usa o prédio, você não devolve o seu dízimo? Eu acho meio... né? Você deveria devolver, né? Entendeu? Deveria devolver o seu dízimo para ajudar na manutenção do templo. Essa é a função dele, né? Ah, mas eu não concordo, meu pastor, sai da igreja e vá para outro lugar. É minha opinião, né? Entendeu? É minha opinião. Você deveria, tá? Deveria. Você é igual você ir no restaurante almoçar, daí no final do almoço você acha que você não tem que pagar o almoço? Não, né? Não estou falando que você tenha que pagar, mas você está se alimentando, daí o teu pastor precisa comer, usar, né? E ele se empenha na obra, como é que vai fazer daí se os membros não levarem o dízimo daí? O cara tem que arrumar um trabalho e você fica sem ninguém, né? Entendeu? Marcelo Jesuíno, o amor da Fernanda. Feliz aniversário, parceiro. Chegou nos 50, né, Fernanda? Agora o Marcelão vai tomar juízo agora, né?
As gurias aqui falam que o homem só fica maduro depois de 50. E é verdade isso aí. O Thiago tá um bebê ainda, né? 50 madura. Eu madurei só aos 50 também. É isso aí. Beijo, feliz aniversário, meu parceiro. Vamos lá, posso ler o texto, ó. João 6, 53. Dizia assim, ó. Jesus, pois, lhes disse, na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Amém? Fecha os seus olhinhos aí que a gente vai orar. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor, que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu peço, papai, na autoridade, no poder do teu santo nome, que o Senhor nos abençoe com a tua presença, dando para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, desfazendo, Senhor, com que ela desça do céu de uma maneira simples para que todos possamos entendê-la, compreendê-la, aprendê-la e assim tenhamos mais fé no Senhor Jesus. Amém e amém. Veja que esse texto está escrito em vermelho, né? Portanto, João ouvia Jesus falar e ele ia escrevendo, ok? Jesus ouvia, João, o escritor desse texto, ele ouvindo Jesus falar, ele ia escrevendo o que Jesus dizia, por isso está em vermelho. Aí, se você tiver uma Bíblia com as palavras, né, do Senhor, os seus sermões e tudo mais, ele vai vir em vermelho, né? Então, quando a gente observa aqui, eu queria que quando eu vou fazer o grande peixe, eu acho que eu nem vou fazer, Maleno, porque ele é muito grande, eu vou ter que cortar ele, né? Ele é muito grande, tem 10 quilos, né? Pô, é peixe pra caramba, né? E daí não dá pra ficar congelado muito tempo, né? Se fosse mais perto do meu aniversário, eu ia guardar pra vocês comerem, mas como é muito longe, daí não vai rolar, né? Entendeu? Mas quando eu for limpar ele, eu vou mostrar, vou tirar foto pra vocês verem o tamanho, tá? Prometo. Agora tá congeladão, lá tá enrolado nos plásticos, não dá, mas quando eu for limpar, eu tiro foto e mostro pra vocês também, tá? Eu comprei um robalo lá de 10 quilos, enorme, bem legal. Gente, deixa eu falar, estamos falando sobre comida, né? Deixa eu falar aqui pra vocês. Jesus disse assim, ó, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Eu vou perguntar uma coisa pra você, ó. Quanto tempo você ficou sem participar da Santa Ceia porque o pastor falou que você não podia? Quanto tempo as pessoas ficam sem participar da Santa Ceia porque a igreja diz... Não, é 11 quilos, eu acho. Não é 11. É que a balança do irmão lá era uma balança pequenininha e não pesava. Então a gente chutou, porque ela vai até 9,999, daí zera. Então a gente imaginou que tinha mais uns 2 quilos, então eu não... né? Não sei bem. Eu não, então é mais ou menos, tá? Mais ou menos. Eu acho que tem mais de 12, mas depois quando vocês verem a foto, vocês dizem, tá? Que eu não vou pesar. Tá? Então presta atenção aí. Quem não come da carne não bebe do sangue. Quantas pessoas não participam da Santa Ceia porque o pastor não deixa, a igreja não permite? Hã? Quantos? Quantas pessoas? Agora veja o que Jesus está falando. Quem não come da carne e não bebe do sangue não tem parte com Deus. Se você não tem parte com Deus, você é crente? Veja como é. Eu só vou fazer perguntas aqui e você responde como você quiser. Tá? Você responde como você quiser. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem a vida eterna. Oi, Sandra Donato, bom dia. Não tem, você não vai para o céu. Se você não participar da Santa Ceia, você vai para o inferno. É o que Jesus está falando aqui. Entendeu?
Olha o que a Bíblia está falando. Então, se você não tem parte com Deus, você tem parte com quem? A Bíblia diz que no mundo tem 2 senhores, só 2. Um é o Senhor e outro é o diabo. Então, se você não tem parte com Deus, com quem que você tem parte? Veja o que a Bíblia está falando, irmão. Olhe o que a Bíblia está falando. A Santa Ceia é uma comida simbólica. Simbólica. É o simbolismo da Santa Ceia. Tá ok? Santa Ceia é um simbolismo. Então pode ser pão, pode ser um biscoito, pode ser uma bolacha, pode ser uma banana, pode ser um bolinho da graxa. Eu estava lá onde eu fui, lá no sítio, e o pastor estava contando Se você está em pecado, Edna, você pede perdão e Jesus te perdoa. Você não permanece em pecado a tua vida inteira. A Bíblia diz que se você pecar e se arrepender do seu pecado, Jesus vai te perdoar. Entendeu? Jesus vai te perdoar. É tão simples, né? Irmã Iris Valéria Cândida de Souza. Isso é o ladrão da cruz. Isso é outra conversa. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de quem participa da igreja, quem é crente, né? Quem vai para a igreja e não participa da Santa Ceia, porque o pastor não deixa, porque o cara não é casado, porque não sei o que, porque bico de pato, asa de barata, essas coisas que nós estamos falando aqui. Pode ser, Helena, um pedacinho de bolo de fubá, água. Kátia Fortunato, quem é que disse para você que para participar da Santa Ceia tem que ser batizado? Quem é que contou essa mentira para vocês? Eu pergunto. Quem contou essa mentira para vocês? Quem contou essa mentira para vocês? Irmão, se você está o que é estar em pecado para você? Eu pergunto para você, é não ser casado e você está em pecado? Porque tem uns imbecis aí que falam que se você não tiver um papel na tua mão, você está em pecado. Isso é mentira. Você não está em pecado. Você está em pecado se você tiver 2 maridos. Se você dormir com um hoje, dormir com o outro amanhã, aí você está em pecado. Agora, se você está ajuntada ou ajuntado com alguém, com uma pessoa só, vivendo maritalmente, você não está em pecado. A Bíblia nunca disse isso. Nunca disse isso. A não ser que vocês apresentem para mim e para todo mundo, por exemplo, a certidão de casamento de Adão e Eva. Se você apresentar para mim, daí o que o teu pastor diz na igreja é verdade. Porque quando o Senhor fez a Eva, ele trouxe e disse para o Adão assim, ó, toma aí tua esposa. Ou ele disse, pega a Eva, vai no cartório, faz um papel e enquanto você não casar, você não pode dormir com ela. Isso está escrito na Bíblia, irmão? Diz para mim se tá. Se tiver, eu tenho que ir para o inferno se estiver na Bíblia. Se tiver, eu tenho que ir para o inferno mesmo, porque eu sou um desgraçado, irmão. Se isso estiver escrito na Bíblia. Entendeu? Se tiver escrito na Bíblia que para você ser participar da Santa Ceia, você tem que ser batizado. Se isso tiver escrito na Bíblia, irmão, eu sou um desgraçado. Entendeu? Se tiver escrito na Bíblia isso, eu sou um miserável, irmão. Claro que pode, Maria. Escuta aqui uma coisa que eu vou dizer para você, eu quero que você preste bem atenção no que eu vou te falar. Eu não estou falando, não é doutrina, Kátia Fortunato. Não é doutrina de homem. Doutrina é o que está escrito na Bíblia, no Novo Testamento. Isso é doutrina, sã doutrina. O que não está escrito na Bíblia é costume, é mentira. Ok? O que não está escrito na Bíblia. O cara fala, isso aqui é doutrina da igreja. Não. A palavra está errada. Não é doutrina. Isso aqui é costume da igreja. Entendeu? Doutrina é o que está escrito na Bíblia no Novo Testamento.
Por que é que os caras dizem que é só os membros que podem participar da Santa Ceia? E aí o cara diz, para você ser membro, você tem que ser batizado, você tem que ser casado formalmente no papel, você tem que ser dizimista, certo? Essa é a regra para você ser membro, tá? Para você ser membro da igreja. Mas isso é uma regra da igreja, ok? Uma regra da igreja. Nós estamos falando da Bíblia, não da igreja. Entendeu? Regra da igreja. No Velho Testamento não existia registro em papel de casamento. Apenas as escrituras e papéis que se fazia, lavratura de escritura, né? O cartório mais antigo do mundo é o judaico, a gente sabe, todo mundo estudou história, o pastor deu aula, professor de história, tudo beleza, de compromissos de compra e venda, de casamento nunca existiu no Velho Testamento. Não existe. Ok? Existem alguns hábitos, por exemplo, o cara tirava os sapatos, fechava o contrato. Se a moça estava dormindo, você vai encontrar isso lá em Ruth, por exemplo, a moça estava dormindo, deitada, o moço vinha com uma coberta e cobria os seus pés. Pegava uma coberta, cobria os seus pés. Então dizia que ele estava pedindo ela em casamento. Existia festa de casamento? Claro, Jesus fez vinho na festa de casamento. Eles celebravam o casamento e a união. Mas ter papel? Não. Aonde está o papel? Cadê o juiz de paz? Cadê o sacerdote que ia na festa para realizar o casamento? Não existiu, isso nunca existiu, irmão. Isso nunca existiu. Imagina um sacerdote sair do templo, um cara considerado santo para ir fazer um casamento. Isso não existe, irmão. Isso é uma cultura nossa. Como é que fala a gente que está por lá de cá? Ocidental, né? Uma cultura ocidental. Lá não tem. Entendeu? Lá não existe isso. Então, qual é a função do pastor Sandro? Ensinar a Bíblia. Eu não tenho nada a ver com o que os caras fazem na sua igreja. Esse é problema seu, que está nessa igreja, e do seu pastor que faz. Não é meu. Minha função é te ensinar a Bíblia. Por isso Jesus me trouxe aqui. Ok? Ensinar para você o que a Bíblia diz e te dar fatos históricos. Ok? Históricos. César, eu tô ligado. Entendeu? A Bíblia continua a mesma. A mesma. A irmã Marla Janaína ela escreveu em letra caixa aí, não sei porquê. A Bíblia continua a mesma. Quem adultera a Bíblia são as religiões, dizendo que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, né? Um exemplo aí é o batismo das crianças. A igreja cristã nunca batizou criança recém-nascida. Nunca. Isso começou a acontecer no ano 600 depois de Jesus. 600 depois de Jesus que começaram a batizar criança. Depois da criação histórica, né? Eu já ensinei vocês aqui, pelo imperador Constantino, imperador romano, que criou a Igreja Católica Apostólica Romana, no ano perto do ano 350, em 325, 350, foi criado pelo imperador para controlar as igrejas e ter poder político sobre elas. Só você ler a história, você vai aprender, né? Então elas começaram a colocar todas essas coisas que você está vendo na igreja hoje, começou a colocar depois. Você sabe em que ano, por exemplo, foi criada a imagem, a estátua de Maria e posta ela na igreja? Foi criada no ano, perto do ano 1000, em 980 depois de Jesus. 980 depois de Jesus. Porque a Igreja Católica Apostólica Romana queria entrar na Grécia.
E a Grécia adorava imagens. Foi assim que começou essa história. E eles tinham na entrada da cidade uma imagem, uma estátua enorme da deusa Diana, que é a deusa deles, deusa com D minúsculo. E para eles entrarem lá, então eles bolaram, né, ardilosamente uma imagem da mãe de Jesus, Maria. E então aqueles que idolatravam a Diana podiam agora idolatrar a Maria. E aí aconteceu a primeira cisão, divisão da Igreja Católica Apostólica Romana, porque mais da metade dos sacerdotes não concordou com a introdução de imagens e ídolos dentro da igreja, porque era contrário à palavra de Deus. E então dividiu a igreja. E assim nasceu a Igreja Católica Ortodoxa. Então dividiu-se em duas: Igreja Católica Apostólica Ortodoxa e Igreja Católica Apostólica Romana. Foi a primeira cisão, a primeira divisão da igreja. Então a primeira igreja ficou lá na Rússia, que é essa que você está vendo sendo perseguida na Ucrânia, que a gente chama de Igreja Russa, que está nos Estados Unidos, na Europa, em vários lugares, que não tem santos, porque eles não aceitaram isso, entendeu? E quem aceitou ficou na Romana. Isso é história, irmão. Isso é história. É só você ler, tá? Qualquer livro de história conta isso pra você. É só aprender. Você tá entendendo? Não existe regra, Cíntia. A Bíblia diz que nós devemos ouvir hinos espirituais. É só o que a Bíblia diz. Entendeu? Então, biblicamente eu estou falando. Biblicamente, né? Não existe nenhum impedimento. O Facebook não está transmitindo porque a gente está reformulando o Facebook, né? Porque a nossa conta foi banida do Facebook. Então a gente está mudando, trocando para ela voltar a funcionar, tá? As contas do Facebook vão ficar 10 dias sem funcionar, tá bom? E a gente está fazendo uma reformulação, o irmão Alex e o Thiago estão reformulando toda a conta, trocando tudo, para a gente poder arrumar ela. Teve um problema na conta e enfim, né? E ela não vai funcionar por 10 dias o Facebook, tá? Ok? Então, a ceia com Cristo, lá no Evangelho de Mateus, houve a última ceia. Escute que eu vou te contar o que os caras da igreja falam. Escute que eu vou te falar. Então, Jesus ele fez uma última ceia com os seus discípulos antes de morrer. Então, o que é? Claro, Daniela, por isso que você está na igreja virtual, para você fazer a tua ceia em casa, se você quiser. Uai. Todos os membros da igreja virtual participam da ceia em casa. Jesus participava da ceia em casa, não no templo. No templo não existia ceia, para a gente começar a conversa, né? Entendeu? Sim, é verdade, Enaíra Vaz, mas não tem imagens, tem só gravuras, né? Entendeu? A irmã Kátia Viga, não. Bom dia, pastora. Pergunta pertinente. Não devemos amar Maria de Nazaré? Deve, claro que deve. Eu também amo a irmã Maria. A irmã Maria foi mãe de Jesus, gente. E a gente não deve tratar ela com desdém nem com desrespeito. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Respeito ela como respeito a minha mãe. O que você não deve fazer é idolatrá-la. Isso é pecado. Entendeu? A Bíblia diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Então você não pode adorar Maria, nem o João, nem o Pedro, nem o Francisco. Isso é pecado de idolatria. E a Bíblia diz que os idólatras não vão entrar no reino dos céus. Então, amar é diferente de você rezar para ela. Podem, Valquíria Tila, devem. Entendeu? É diferente. Também amo. Tenho o maior carinho pela irmã Maria. Certo? O maior carinho. A Santa Ceia, ela foi implantada, Márcia Lúcia, por Jesus. Jesus instituiu ela com o pão e com o vinho. Então o pão representa a carne de Jesus e o vinho representa o sangue. Entendeu? E o vinho representa o sangue. Então
participar da comunhão da igreja. Esse texto, ele ensina que você deve participar da comunhão da igreja. Você tem que participar, você precisa estar na comunhão da igreja, que é o que a gente está fazendo aqui. Hoje a gente está interagindo, conversando, ensinando, aprendendo, falando, conversando. Nós estamos como? Em comunhão. Então, quando nós participamos da Santa Ceia, ontem nós fizemos Santa Ceia de novo por causa da Páscoa, né? Então nós comemos junto e nós bebemos juntos, mesmo sem ser batizados, Ciclobino. Claro. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o texto que você usa, que a tua igreja usa, para ministrar a ceia? Mateus ou a carta aos Coríntios? Eu pergunto para você. Qual é o texto da Bíblia que a tua igreja usa para ministrar a ceia? A carta de Mateus, em Mari França. A carta de Mateus eles usam, onde só participou os discípulos, ou usa a carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo fala, comei todos. Sim, Janice Couto, sim. Não, isso é idolatria. Fazendo errado? Não pode. Qual o texto da sua igreja que Jesus usa? Onde está escrito que só estavam os discípulos? Ou usa onde o apóstolo Paulo disse comei todos? Qual que usa? Então o que está certo? Só os discípulos ou todos? Gente, você foi manipulado a tua vida inteira e você não entendeu. As pessoas manipulam vocês com a Bíblia. Entendeu? Então as crianças podem comer? Comei todos. E aí, Camille, parabéns. A Bíblia diz comei todos. Por que na carta aos Coríntios o apóstolo Paulo fala para os caras não beber antes para não ficar bêbado? Porque era Coca-Cola que servia na ceia? Hein, pastor Luiz? Por que o apóstolo Paulo... Luiz do Carmo, bom dia, meu querido irmão, amado, beijo no teu coração. Porque, irmão, eu te pergunto, que o apóstolo Paulo exortou os irmãos na carta aos Coríntios, dizendo assim, não tem o que comer, o que beber em casa, porque uns bebem antes e aí ficam bêbados. Não está escrito isso na Bíblia? Não, velhinha, do chat todos participam. Desde que só não participa aqui quem fala bobagem e é mal educado, aí ele é excluído. Mas se não, todos podem. Então o que os caras bebiam na ceia? Era vinho? Ou era água? Ou era suco? O que os caras tomavam? Tomava vinho, irmão. Claro que não, Irene. Pecado é você não participar da igreja. Isso da Santa Ceia. Isso é um pecado. Jesus está falando que se você não participar, você vai para o inferno. Abra os olhos, irmãos, acordem. A irmã Maria Galvão não concorda com isso, porque ela não concorda com a Bíblia. Tem gente que não concorda com a Bíblia, irmão. Entendeu? Oi, Kátia. Não, você pode, só não pode encher de ícone, falar coisa e tal, daí não, né? Mas pode, se você escrever eu conseguir ver a tua aqui, eu leio, não tem problema. Né? Por isso que escute aqui, quando você vai participar da Santa Ceia, antes, escute, nós fazemos uma oração e pedimos perdão do nosso pecado. Aí Jesus nos perdoa, entendeu? Pois é, Marisete Lopes, mas daí é um problema seu de congregar numa igreja que não cumpre a Bíblia. O que o pastor pode falar para você? Se você está numa igreja que faz o contrário do que eu estou te falando, da Bíblia, você está em igreja errada. E você quer que o pastor faça o quê? Ah, lá na minha igreja não é assim, mude de igreja. Se mude, você não é uma árvore. Você não é uma árvore, irmão, se muda. Uai, tá numa igreja que não cumpre a Bíblia, você está fazendo o que lá? Você quer ir para o inferno? Oi, César. Não, beleza, já li tua mensagem aí. Fica em paz aí, irmão. É que isso é um fato histórico, né? A respeito dos judeus não casarem no civil, um fato histórico, né? Tá? Fique tranquilo aí. Você tá entendendo, irmão?
Então, se a igreja onde você congrega não está dentro da Bíblia, você está na igreja errada, irmão. Claro que pode, João Francisco. Claro que pode. As crianças devem participar da Santa Ceia. Vou dizer mais para vocês. Quer ver? Eu vou abrir a Bíblia para vocês aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para mim não perder meu texto. Eu vou ler o texto da Santa Ceia para vocês. Vamos ler junto. Abra aí 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17. Abra aí, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17. Vamos quebrar o tabu? Vamos mostrar o que a Bíblia diz? Hã? Que bom, Elisa Rummel. Manda bala aí, daqui a pouco Jesus volta. Tá? Vamos lá? Vamos ler a Bíblia, todo mundo. Eu vou ler para você, ó. 1 Coríntios é o texto usado para ceia, só que você nunca leu. Tá? Escute aqui uma coisa, mas as crianças não têm pecado, varão. Que você precisa analisar você mesmo se você tem pecado, vaso. Se a criança tem pecado, por que ela precisa se analisar a si mesma? É uma pergunta que eu vou fazer para você. Agora eu vou mostrar para você na Bíblia se a criança pode ou não participar da Santa Ceia. Vamos ver o que está dizendo? Olha o verso 17, diz assim, ó. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. 18. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. O que é dissensões? É discussão, porque um pensa uma coisa, outro pensa outra coisa. 19. E até importa que haja entre vós heresias, ele está dizendo. E até importa que haja entre vós heresias. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Presta atenção, leia a Bíblia, vaso. Leia a Bíblia. Por que importa que tenha heresias? Para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então é preciso que tenha os caras que falem bobagem, para que os que falam a verdade se destaquem. Porque quando você lê a Bíblia, você vai perceber. Não está desativada, Letícia? No YouTube está funcionando normal aqui os comentários. Tá? Escute aqui. Para perceber quem fala a verdade. Quem fala a verdade? Quem está lendo a Bíblia. Quem está lendo a Bíblia é quem fala a verdade. Se a criança tem algum pecado para precisar se analisar a si mesma, é simples isso, irmão. Você só não pode participar da Santa Ceia se você achar que você não deve. Ponto. A é do diabo. Sim é sim e não é não. Mais é do Satanás. Mas é do diabo isso também. É o diabo que está usando tua boca. Presta atenção. 20. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Opa, peraí. Como é que o cara se embriaga tomando suco de uva, irmão? Veja como os pastores mentem para você. Como a maioria das igrejas mentem para você. E a Bíblia diz que mentira é do Satanás e que o mentiroso vai para o inferno. Entendeu? Não é isso que a Bíblia diz? Que o mentiroso vai para o quinto dos infernos, irmão. E o cara sobe no púlpito para dizer que é suco de uva. Está escrito aqui que é vinho, varão. Ou alguém fica bêbado tomando suco de uva. Entendeu? Agora vamos continuar lendo o texto. Nós estamos lendo a Bíblia. Ok? Nós não estamos falando que eu acho. Eu acho que o Fluminense jogou melhor que o Flamengo ontem. Porque eu acho. Mas isso é problema mesmo. O problema é você é inteligente. Por isso eu estou ensinando você a ler a Bíblia. Ninguém vai enganar você nunca mais. Entendeu? Né? Sim, Natasha, claro que é, com certeza, sem problema. 22. Não tendes, vírgula, porventura,
vírgula, casas para comer e beber. Então a Santa Ceia era o quê, irmão? Que ele está falando que uns comem e outros se embriagam. Era uma janta, vaso. A Santa Ceia era uma janta, uma comida. Era uma comida onde todos se sentavam para comer juntos. Aprende isso. Não era uma hóstia, não era um pedacinho, por isso a gente faz um simbolismo. Entendeu? Um simbolismo. A Santa Ceia hoje é simbolismo. Certo? Irmão, irmã, não seja assim, irmão. O pecado entrou por Adão, porque Adão ouviu o diabo e não porque ele dormiu com a Eva, irmã. Acorda. Não fala bobagem, irmã. Por favor, senão eu vou ter que dar uma canelada em você. Ok? O pecado entrou no mundo pelo Adão, porque o Adão ouviu o diabo, assim como você está ouvindo também. Entendeu? Ouça a Bíblia, irmão. A Bíblia, não o diabo. O diabo é um mentiroso que conta teologia mentirosa para você na tua igreja. Esse é o diabo. Entendeu? Esse é o Satanás, irmão. Cramunhão, demônio. Bíblia não tem mentira, a Bíblia não passa o pano em ninguém, a Bíblia é Bíblia, você obedece se você quiser, se não quiser, problema é teu, vai pro inferno. É assim que funciona. Tá? Vamos continuar aqui, já vamos chegar, você pode esperar aí, irmã Célia, se acalma aí. Aí estamos no 22 ainda, você tá falando do 27, calma. Calma aí, vamos chegar lá. Tá? 22, não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. O apóstolo Paulo preparando e orando para que as pessoas participem da Santa Ceia. Ok? Então preste atenção no que está escrito e no que não está escrito, e os caras dizem que está. Porque é esse texto que se usa para ministrar a ceia. Não é Mateus. Agora, se o cara ministrar lá com o texto de Mateus, daí Jesus vai falar, ó, é só os apóstolos. Se você não é apóstolo, aí você não pode participar também. Porque com Jesus foi só os apóstolos. Né? Vamos mais para frente aqui. 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, e aqui ele retrata a Santa Ceia de Mateus, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Memória de mim. Né? Então, mais uma vez, é um simbolismo para lembrar de Cristo. 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, que ele venha. Que ele vai vir. Toda vez que você tomar o cálice e comer o pão, você está afirmando que Jesus vai voltar para buscar você. Esse é o símbolo da Santa Ceia. Ok? Está deixando vivo no teu coração o sentimento que Jesus está voltando para buscar você. Tá? É isto que a Bíblia está falando. 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Como é que os caras fazem para mentir para você? Os caras pegam esse texto indigno e diz que o indigno, quem é o indigno para a igreja, a maioria das igrejas? O divorciado é indigno. O divorciado é indigno. O indigno para eles é o cara que não é batizado. Veja que a Bíblia não fala quem não é batizado. A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia não fala quem é separado. A Bíblia não fala quem é mãe solteira. Entendeu? Não fala. A Bíblia fala.
Quem é mãe solteira não pode participar da ceia? Está escrito aqui? Não. A Bíblia fala indigno. Quando você vai para o texto, deixa eu pegar aqui. Você vai para esse livrinho aqui, ó. Essa Bíblia aqui, ó. Porque esse texto aqui foi escrito no grego, aqui, originalmente no grego. E aí você vai para dentro do texto aqui. Deixa eu achar aqui onde é que eu tô. Em 1 Coríntios, deixa eu achar. Vamos lá. 1 Coríntios 11. Tá? Aqui. Vou mostrar aqui para você. Vamos ver se vou conseguir pegar aqui. Tá aqui o texto. Tá vendo, ó? Então em cima vem escrito em grego. Eu sei que não dá para ver porque não tem como eu focar a câmera, né? Mas eu tô mostrando para você. Tá? Então aqui é grego e embaixo vem traduzido no português literal. Tá? No português literal aqui embaixo, ó. Ok? Isso aqui é um Novo Testamento, interlinear, português grego. Tá? Então o pastor não está falando história para você. Eu estou te contando o que a Bíblia diz de verdade. Ok? Ó, esse livro é baratinho, Novo Testamento, interlinear, português e grego. E aqui, a tradução literal do grego está aqui. Na Bíblia Almeida corrigida e revisada. Tá? Não é muito caro, acho que é 140 ou 150 reais, eu não tenho bem certeza, eu acho que é mais ou menos isso aí, tem na Sociedade Bíblica Brasileira, tá? Então, essa tradução aqui é a correta, pode, Nélios Leme, pode comer sim, quando sobra os pãozinhos, você pode comer sim, não vai jogar fora não, pode comer sim, não tem problema nenhum, tá? Então ele diz, aquele que não é digno. E aí quando você vai para a tradução da palavra, o que é ser digno e o que é não ser digno, a tradução literal diz assim, o digno é aquele que crê, o indigno é aquele que não crê. Então os caras mentem para você trazendo uma tradução que não é a verdadeira. Então toda essa história que os caras falam pra você, de que você é divorciado, você não pode participar, mentira. Que você não é batizado, você não pode participar, mentira. Onde é que está escrito no texto? Mas os batizados não participem. Está escrito isso aqui? Não. Vamos lá. Ó, tendes porventura casa para comer, blá, 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 nisso não vos louvo. Não é assim que ele fala, irmão? Hã? Não é isso? Aí aqui embaixo está escrito aqui entre parênteses, leia na Bíblia aí, ó. Só não pode participar os que bebe, fuma, divorciado, não é batizado, fecha parênteses. Está escrito isso na Bíblia? Não. Não tá. Nossa, pastor, mas isso não está na Bíblia? Não. Não tá. A Bíblia está escrito indigno. Mas quem é indigno? Quem não crê. Então, o que é que impede você de estar em comunhão com Cristo? O teu pecado. Então, o que é que você tem que fazer? Confesse o seu pecado, se arrependa, confesse, você vai ser perdoado, você está em comunhão com Cristo, participa da Santa Ceia. Acabou a conversa. Acabou a conversa. Acabou a conversa, irmão. Ponto. Acabou a conversa. Não tem discussão. Não existe discussão. Entendeu? Não existe discussão. Você está entendendo? Então, quem não conhece Jesus não tem o discernimento dele. Entendeu? Então, Leninha, onde está escrito? Não está escrito. É isso aqui que eu estou falando. Que o que os 6 pastores estão falando não está escrito na Bíblia. É simples. Ou você acha, Paulo Alcântara, escute aqui. No caso das lá, vou contar para vocês. O vinho não era só vinho, ele era misturado com água. A gente precisa entrar na história para explicar isso para você. Né? A gente precisa entrar na história. Em Jerusalém, naquelas regiões, todas as fontes de águas eram contaminadas por causa do esgoto, não tinha tratamento. Então, aplicava-se vinho na água para beber, para matar os vermes, eu não sei como é a maneira correta de falar.
Então, aquele germicida era o vinho aplicado. Então, eles misturavam para tomar no almoço, para tomar em casa, na comida, vinho com água. Entendeu? Misturava o vinho na água. Ponto final. Vinho com água. Irmã Fátima Silva, ela está perguntando: pastor, o vício não é pecado? A palavra vício não existe na Bíblia, Fátima. Para começar a conversa, a palavra vício não está escrita na Bíblia em nenhum lugar dos 66 cólera, bactérias e aval. Isso aí. Nenhum dos 66 livros da Bíblia tem a palavra vício. Não existe isso. Isso é coisa que o teu pastor mentiu para você e te ensinou. Isso não existe. Você entendeu? Isso não existe na Bíblia. Leia a Bíblia, gente. Olha aqui, pare de fazer pergunta. Ai, pastor, eu estou falando faz meia hora sobre casamento, você está perguntando do casal que não é casado, irmão? Você não mora junto, você não é um casal, então você é casado. Entendeu? Adilson Sampaio. Isso é uma pergunta de $1 milhão. Ele está perguntando: João Ferreira de Almeida era padre? Não, não era. Mas o cara que terminou a tradução era, porque ele morreu antes de terminar. Entendeu? Porque ele morreu antes de terminar. O versículo 30, irmão, vamos achar ele aqui. 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que não dormem, porque participavam da ceia sem conhecer Jesus, não sendo de Jesus. Os caras iam até a igreja, porque era comida de graça e bebida de graça, e participavam da reunião da igreja para comer, mas não eram crentes em Cristo e não conheciam Ele. Por isso existiam muitos doentes e fracos, porque não conheciam Jesus e participavam da comunhão de Cristo. Está explicado, irmão? Precisa mais? Tá bom assim para você? Gente, sabe qual que é o mal das igrejas hoje? É que os teólogos hoje são teólogos de botequim, né? São teólogos de botequim. Por que botequim? Eles fazem teologia como se toma uma cachaça no bar. É rápido. Não está escrito: os viciados não herdam o reino dos céus, irmã Ivete de Aquino. Está escrito os bêbados. Talvez na tua Bíblia, que é viciada, né? Esteja escrito a palavra viciada. Não está escrito. Está escrito os bêbados, os sodomitas, os ladrões, os mentirosos. Viciados não existe, querida. Se tá, é porque a tua Bíblia é viciada, né? Tem o vício de colocar sinônimos que não existem na Bíblia. Entendeu? Por isso que eu recomendo você, né? Eu não tenho doutorado de teologia, não tenho um doutorado, mas eu tenho alguns amigos que fizeram uma tese de doutorado. Na tese deles, eles fizeram uma avaliação de todos os exemplares de Bíblia que nós temos disponíveis no mercado, todos, né? Novo Testamento. E avaliaram qual destes era o mais fiel, e o encontrado mais fiel é o Almeida Corrigido e Revisado. Todos os outros são viciados. Entendeu? Então hoje qualquer José Mané faz um curso de teologia de 2 anos. Eu estudei 20 anos de teologia. 20. Não é 2, não é 3, irmão. Com os melhores professores que existiram no Brasil. Entendeu? Então você não é vício, como o irmão Antônio. Mas e o vício em pornografia não é vício? Não. A Bíblia fala que você é um escravo. Você tem que aprender a usar a terminologia bíblica. Você não é um viciado, você é um escravo. Porque a Bíblia diz que aquele que é mais forte que você, se você for vencido por ele, ele te torna teu senhor. E você se transforma um escravo dele. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser cativos em Cristo. E não cativos na cachaça, cativo na pornografia. Quem é cativo na pornografia não conhece Jesus. Porque o dia que você conhecer Jesus, ele vai te libertar. Ele não vai te desviciar. Ele vai te libertar. Entendeu? Renata, eu não fumo. E a Bíblia não diz que fumar é pecado. Nunca disse. Nem fumar e nem beber. Agora, se você fumar, você vai ter câncer no pulmão. É semeadura. Entendeu? Semeadura. Você é escravo do cigarro. Se você usa droga, você é escravo da droga. Se você...
Eu ia fazer uma brincadeira, mas não vou, porque vocês vão ficar bravos comigo. Eu ia brincar já. Você torce pro Corinthians, você é escravo do Corinthians. Mas é brincadeira, né? Por favor, só tô falando aqui pra brincar, né? Você torce pro Palmeiras, você... Não. Entendeu? Então, a palavra vício não existe na Bíblia. A palavra, a NTLH, irmã, é uma... É melhor você não ter, tá? Eu não posso falar aqui que ela... é uma porcaria que os caras vão processar, dizer que eu tô falando mal dos caras, tá? Mas é muito ruim, a tradução dela é muito ruim, entendeu? É uma das piores, na minha opinião, tá? Então, primeiro, eu não tô dizendo que você não deve casar, eu não tô falando isso, eu acho que você deve, mas eu tô dizendo que o casamento não impede a tua comunhão com Deus, o papel. Se você mora com a mesma pessoa junta depois de 3 meses, a lei diz que você é casado. E a Bíblia diz que para você estar dentro da lei de Deus, primeiro você tem que estar dentro da lei dos homens. A Bíblia é muito clara sobre isso aí. Tá? Também não gosto, irmã Elisângela Lalucci, NVI, também não tem muita coisa. O problema da tradução é o seguinte, os caras querem deixar a Bíblia atualizada, e daí eles colocam um sinônimo na palavra que você conhece. Só que essa palavra não tem na Bíblia, ele desvirtua o texto. Entendeu? Ele vai desvirtuar o texto e vai fazer você... pode ir até para o inferno por causa disso. Tá? Então, lembrem-se. Tá bom? Lembrem-se. Tá? Lembrem-se. Não é questão, irmão, explosão de preços. Tem que estudar mais, meu pastor, porque o Senhor, olha o que ele está dizendo. Está dizendo que quem tem um entendimento diferente do seu irmão, se você estudasse um pouquinho mais, você ia saber que o apóstolo Pedro, ele escreveu nas suas cartas que a Bíblia não é de particular interpretação. Tá? Quem tem que estudar mais teologia é você. A Bíblia não é de particular interpretação, então não tem a tua interpretação e a minha interpretação, tem a Bíblia. O Novo Testamento é muito claro a esse respeito. Entendeu? Novo Testamento é muito claro a esse respeito. Sacou? Então, eu e você, nós temos a interpretação que o Espírito Santo nos dá. Entendeu? Irmã Andréia, o que você fala do dízimo e alimentos dos órfãos e viúvas? Ou dá os 10% para a igreja? Você não tem que dar nada, irmã. Nada. Ok? Você que não tem que dar nada. Segundo lugar, a igreja tem que cuidar dos órfãos e das viúvas da igreja, e não os que não são da igreja. Ok? Se o órfão da minha igreja é cuidado, as viúvas da minha igreja são cuidadas. Mas os que não são, não é minha obrigação. Entendeu? Ponto. Aliás, a Bíblia diz que se a viúva ficar viúva muito cedo, ela que case de novo para não ser pesado para a igreja. Ok? Então, vamos interpretar a Bíblia aí adequada e corretamente. Estou respondendo a galera que está aqui no TikTok, tá? Os da igreja, membros da igreja, é responsabilidade da igreja. Se a igreja não ajuda, aí é problema da igreja onde você congrega. Na nossa, ajuda. Falou, galera? Vamos para frente que atrás vem gente. Gente, obrigado. Deus abençoe vocês. 2 horas. Temos aí os desdobramentos e a gente vai estar trazendo uma série de notícias muito legais. Tenho certeza aí, tá? Que vocês vão... Falou, Josias Júnior, ó. É nóis, irmão. Deus abençoe vocês. Um beijo no teu coração. 2 horas a gente tá de novo aí. Falou, galera. Fiquem com Deus. Deixa eu orar, vou fazer uma oração. Vamos lá, feche seus olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade. Eu peço que o Senhor abençoe cada um dos irmãos, cada uma das irmãs que está conosco na tua presença. Eu peço, Deus, que o Senhor abençoe a água que os irmãos têm colocado diante do Senhor. Quando beberem dela, segundo a sua fé, sejam alcançados pelo seu milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo no teu coração, Deus abençoe vocês e até a tarde, tá? Valeu, galera. Tchau, fica com Deus. Vamos lá.